Bom dia, meus alunos. Hoje vamos fazer, inicialmente, a correção dos exercícios que tinham ficado das 56 a 60, que na realidade é a aplicação do paralelismo e perpendicularismo sobre a equação da reta. Então nós temos equação geral, equação reduzida, e a partir dali, então a gente sabe se ela é perpendicular, paralela, e assim por diante. Então, vamos lá, primeiro exercício. Determine a equação geral da reta, R, que passa pela origem do sistema cartesiano e é paralela à reta de equação 5x menos y mais 2 igual a zero. Nós temos que perceber nesse enunciado, primeiramente, que eu já tenho uma equação no formato geral e eu tenho a referência do sistema cartesiano. Se é a origem do sistema cartesiano, então é o ponto 0, 0. Dizer que a reta é paralela a essa reta aqui, significa que ela tem um coeficiente angular igual. Pois bem, então como a reta R é paralela à reta de equação 5x menos y mais 2 igual a zero, então o meu coeficiente angular vai ser 5. Como é que eu sei que ele é 5? Fazendo a equação reduzida dessa reta aqui, isolando o y, deixando o y do lado esquerdo e o restante do lado direito. Então eu tenho menos y igual a menos 5x menos 2, ou y igual a 5x mais 2. Sendo assim, meu coeficiente angular vai ser 5. Como a reta R passa pelo ponto 0, 0, como eu falei, ele é a origem do sistema cartesiano, então eu aplico diretamente na fórmula, lembrando que é y menos y0 igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Aqui, então, nós vamos ter y menos 0, que é o ponto da coordenada cartesiana, onde encontra a origem do sistema, que é 0, 0. Então, o y da origem vai ser 0. 5, que é o coeficiente angular. X é o que eu estou procurando. E 0 vai ser o x do sistema, da origem do sistema cartesiano. Como 0 é elemento neutro, então eu vou ter o quê? Que 5x menos y é igual a zero. Logo, a equação geral da reta R vai ser exatamente essa daqui, 5x menos y igual a zero. Essa daqui é a correção do exercício 56. 57, nós temos o seguinte. Dada a reta R de equação y igual a 3x menos 1, nota que aqui eu tenho ele no formato de equação reduzida da reta. E o ponto P, menos 3 e 1, que é um ponto de referência. Determine a equação geral da reta S, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Pois bem, para ele ser perpendicular à reta R, o coeficiente angular multiplicado pelo coeficiente angular da reta S tem que dar menos 1. Se a multiplicação dos dois dá coeficiente angular da reta R com coeficiente angular da reta S der menos 1, significa que eles são perpendiculares. Sendo assim, o que eu vou fazer? Faço mr vezes ms igual a menos 1. Eu tenho o coeficiente angular da reta R, que está exatamente aqui, ele já está na forma reduzida, então ele vai aparecer bem aqui acompanhando o x. Sendo assim, como 3 vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1, nós temos então que o coeficiente angular da reta S, que é perpendicular a R, vai ser o próprio. Como a reta passa pelo ponto P,
eu tenho que substituir de novo naquela fórmula geral, né, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0, fazendo a substituição, tomando cuidado que aqui o meu x é negativo. Então, ele vai ficar positivo. Então, 3y menos 1, 3 que multiplica y menos 1, igual a menos x mais 3. Colocando todos os termos do lado esquerdo, nós vamos ter que x mais 3y igual a 0. Portanto, essa é a equação geral da reta S. Determine a equação geral da reta R, que passa pela origem do sistema cartesiano e é perpendicular à reta de equação 5x menos y mais 2 igual a 0. Pois bem, eu parto do pressuposto que eu já tenho a reta S no formato... Qual o formato que nós temos aqui? Se o R passa pela origem e é perpendicular à reta de equação 5x menos y mais 2 igual a 0, eu preciso transformar essa equação que está no formato geral numa equação reduzida. E é exatamente isso que eu faço aqui. Transformo ela da geral para a reduzida. Por que eu faço isso? Para poder encontrar o meu coeficiente angular. Meu coeficiente angular, no caso, é 5. Para ela ser perpendicular, R ser perpendicular a S, necessariamente o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular de S deve dar menos 1, como nós vimos lá em cima. Então, o coeficiente angular da reta R deve obrigatoriamente ser menos 1/5. Como eu sei que R passa pela origem, ou seja, passa pelo ponto 0, 0, então, substituindo na equação geral, né, y menos y0 igual a m de R vezes x menos x0, eu vou ter o quê? Y menos 0 igual a menos 1/5, que multiplica x menos 0. Lembrando que esse 0, 0 é esse 0 da origem aqui. 0 para x e 0 para y. Então, y igual a menos 1/5 de x. Portanto, essa daqui é a equação reduzida da reta. Colocando esse valor aqui para o outro lado e multiplicando tudo por 5, para poder ficar mais bonitinho e não ter um elemento aqui no denominador, eu vou ficar com x mais 5y igual a 0, que é a equação da reta R. A 59, para que valores de K as retas RS de equações kx menos 2y mais 7 igual a 0 e 8x mais 12y menos 15 igual a 0 são perpendiculares. Eu preciso lembrar que as duas estão no formato de equação geral da reta. Portanto, para eu calcular os coeficientes angulares, eu preciso necessariamente encontrar as equações reduzidas, que é o que eu faço aqui. R vai ser y igual a k sobre 2x mais 7 meios. Então, meu coeficiente angular vai ser k sobre 2. Ah, professor, mas pode ter uma incógnita aqui? Pode, sem problema nenhum, porque é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir. Então, para que eles sejam perpendiculares, eu preciso também do coeficiente angular da segunda equação, porque, lembrando, a multiplicação das duas deve dar menos 1. Se der menos 1, ela é perpendicular. Então, m de R vezes m de S vai ser igual a menos 1, né? Quando k sobre 2 vezes menos 2/5, 2/3, for igual a menos 1. Isso implica que k é igual a 3. Ou seja, quando k for igual a 3,
com certeza aquelas duas equações serão perpendiculares. E chegamos então na 60ª. Obtenha a equação reduzida da reta paralela à reta 4x menos 2y igual a 0 e que passa pelo ponto de interseção da reta 2x menos y mais 3 igual a 0 com o eixo das ordenadas. Pois bem, como eu quero saber se ela precisa ser paralela, eu preciso que os dois coeficientes angulares sejam iguais. Isso é uma condição para que ela seja paralela. Então, como eu sei que r igual a 4x menos 2y mais 1, que é igual a 0, e isolando y para conseguir a equação reduzida, nós vamos ter que y igual a 2x mais 1 meio. Ou seja, o meu coeficiente angular será igual a 2. A minha reta t, eu tenho já a equação geral dela, que é qual? 2x menos y mais 3 igual a 0. Quando eu tenho uma intersecção dessa reta t, com o eixo das ordenadas, com certeza o meu x vai ser 0. Quando eu tenho o meu x igual a 0, ele está bem em cima da interseção com o eixo das ordenadas. Então, substituindo lá naquela equação geral, o que eu vou ter? Que 2 vezes 0 menos y mais 3 igual a 0. Ou seja, y igual a 3. Que equação é essa? Essa geral aqui, olha só. 2 vezes x menos y mais 3 igual a 0. Como eu faço meu x igual a 0, esse 0 aqui vem para a equação para eu poder encontrar o valor do y. Sendo assim, o ponto de interseção nada mais é do que 0,3, que é a interseção de t com o eixo y. Mas como eu quero a equação reduzida da reta, que tem coeficiente angular 2 e que passa pelo ponto 0,3, então eu volto a substituir novamente nessa equação y menos y0 igual a m vezes x menos x0, substituindo o y0 e o x0 por 0 e 3, o que eu vou ter? Y igual a 2x mais 3, que é exatamente a equação reduzida da reta que nós estamos procurando. Para a próxima aula, nós vamos deixar essa apostila aqui, porque nós terminamos ela, e nós vamos iniciar a apostila seguinte, que fala sobre cônicas. E nesse livro de cônicas, nós vamos começar estudando, no capítulo 1, nós vamos iniciar com circunferência. Então, a tarefa de vocês, uma das tarefas, vai ser fazer uma leitura sobre circunferência na página 1, 2, 3 e exercícios 1 a 3.